Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da derrota do Palmeiras por 3-0 para o Flamengo. Realmente hoje era um jogo de extrema importância, porque era um definidor para o título, porque o Flamengo, na minha opinião, é um concorrente direto do Palmeiras pelo título. Então era importantíssimo ganhar. Porém, o Palmeiras, por estar 3 pontos na frente do Flamengo, ele teria uma vantagem até do empate. Até o empate não seria algo ruim para o Palmeiras. Porém, o que aconteceu foi bem diferente. Eu vi o Palmeiras totalmente envolvido pelo Flamengo, especialmente nesse primeiro tempo. O Palmeiras com muita dificuldade para estar jogando com 3 zagueiros. Eu via que a marcação estava com extrema dificuldade para se encaixar. O Palmeiras não sabia como marcar direito essa equipe do Flamengo. E o Flamengo, na minha visão, envolveu totalmente o Palmeiras. Que prova isso é o lance do primeiro gol, onde o Pedro aparece na cara do gol e faz esse primeiro gol após concluir por cima do Everton. Então, só aí o Palmeiras já sai na desvantagem e jogando pior, porque o Palmeiras estava sendo completamente envolvido pelo Flamengo e estava com bastante dificuldade nesse esquema tático. Eu creio que esse esquema tático com 3 zagueiros que vinha funcionando muito bem no Palmeiras nesses últimos jogos, porém, nesse jogo de hoje se mostrou ser inefetivo contra o Flamengo, porque o Flamengo tinha o domínio total do meio-campo, vinha muito bem nessas jogadas de transições. Eu creio que o Tite, ele soube muito bem jogar contra o Palmeiras, ele soube muito bem armar o esquema tático. O Tite, que na minha opinião é um grande treinador, e a gente viu isso, porque logo em seguida o Arrascaeta consegue fazer o segundo gol do Flamengo, o que dificulta extremamente o trabalho do Palmeiras nessa partida. Porque a gente não viu o Palmeiras com muito poderio ofensivo, não viu o Palmeiras levar muito perigo contra a equipe do Flamengo e principalmente não viu o Palmeiras conseguir construir muitas jogadas. Eu vi especialmente o Rafael Veiga completamente sumido na partida. Eu creio que o Flamengo soube muito bem como anular as jogadas dele, que ele é um dos pontos centrais do time, todas as jogadas de grande perigo passam por ele. Então, o Flamengo soube bastante anular toda essa questão tática que o Rafael Veiga tem de importância para o Palmeiras, que dificultou bastante a partida para o Palmeiras. O Palmeiras foi para o segundo tempo já nessa desvantagem e tentando algo diferente. Só que logo no início do segundo tempo acontece algo que muda totalmente os planos, pois o Gustavo Gomes é expulso. Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro do Palmeiras, o zagueiro mais regular, o que tem mais qualidade técnica. Então, além de ser um jogador a menos, talvez seja o jogador mais importante desse sistema defensivo do Palmeiras. Então, só aí você já analisa o tamanho da desvantagem que o Palmeiras ficou. Além de ter um jogador a menos, ele acabou tendo o jogador mais importante da defesa sendo expulso. Então, a partir daí, eu creio que a vitória do Flamengo já era praticamente certa. O Palmeiras dificilmente conseguiria fazer algo parecido com o que fez contra o Botafogo, até porque as circunstâncias eram totalmente diferentes. O jogo de hoje foi de um Palmeiras totalmente envolvido pelo Flamengo, um Palmeiras que não mostrou poder de reação, e também serviu para a gente estar podendo comparar um pouco mais os elencos. Aquilo que a gente, naquela tecla que a gente vem batendo já faz um bom tempo aqui no canal, que o Palmeiras necessita, principalmente para o ano que vem, ter um elenco mais qualificado com jogadores mais experientes. Porque se a gente quer chegar nos primeiros lugares, quer poder competir contra o melhor time, o melhor elenco da América do Sul, que nesse momento é o Flamengo, muito embora o Flamengo venha oscilando ultimamente, mas tem um elenco extremamente qualificado, isso, na minha visão, é totalmente inegável. Então, se a gente quiser ser um postulante ao título e disputar todas as competições em pé de igualdade com o Flamengo, a gente tem que se qualificar também, a gente tem que ter um elenco mais qualificado, tem que ter pelo menos umas 3 ou 4 peças que entrem no time para brigar por posição e para serem titulares, porque senão fica uma diferença muito gritante o que a gente viu hoje, principalmente quando a gente analisava o banco do Flamengo para o banco do Palmeiras, a diferença era muito, muito grande, tanto que o Palmeiras, após fazer as modificações, pouquíssimas coisas mudaram. Aí o Flamengo simplesmente foi lá e acabou com o jogo, com o Pedro, e fez o 3-0. Então, a partir daí,
só coube ao Flamengo realmente administrar. O Palmeiras até tentava algumas jogadas, só que o Endrick praticamente estava brigando sozinho no ataque, então praticamente totalmente inefetivo, então dificilmente o Palmeiras conseguiria alguma coisa. Realmente hoje foi uma partida muito ruim do Palmeiras, é uma partida para ser esquecida mesmo, porque hoje tudo deu errado para o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu fazer absolutamente nada, foi totalmente dominado, na minha visão, do início ao fim. O Flamengo encaixou muito bem a marcação, soube explorar muito bem as deficiências da zaga do Palmeiras e impôs o seu jogo. Agora o Palmeiras teve até um pouco de sorte, porque o Bragantino perdeu, então o Palmeiras não fica tão no prejuízo. Muito embora ainda nós tenhamos amanhã o jogo entre Grêmio e Botafogo, que vai determinar muito, talvez, se o Botafogo ganhar, provavelmente já anula muitas das chances, inclusive do Flamengo, na minha visão. Então, o Palmeiras vai depender amanhã de estar novamente torcendo contra o Botafogo que vem oscilando, e tem um Grêmio que vem no viés de alta. Então, talvez o Grêmio possa vencer e o campeonato continuar em aberto. Mas o Palmeiras ainda tem muita coisa a ser repensada, principalmente para o ano que vem, como planejamento, que sirva de alerta para a diretoria o que aconteceu nesse ano, com essa escassez de um banco de reserva um pouco mais experiente, um pouco mais qualificado, para que não se repita mais nos próximos anos. Agora é torcer, porque o Palmeiras tem daqui para o final 5 jogos. Não vejo a tabela do Palmeiras também como extremamente difícil. Eu creio que o Palmeiras tem até condições de somar uma pontuação bacana para a questão de título, dependendo de quanto for fechar realmente, porque é o que se diz que no campeonato de pontos corridos a pontuação que é necessária é 76 pontos. Creio que nesse ano será até um pouco menor. Então eu creio que o Palmeiras, muito embora tenha sido derrotado hoje, ainda segue vivo na disputa pelo título, principalmente se o Botafogo perder amanhã. Porém, temos que analisar inúmeras coisas para o ano que vem, para poder fazer um planejamento melhor e para ter um elenco mais qualificado em relação aos nossos adversários diretos, como é o caso do Atlético Mineiro, Flamengo e até um pouco do Grêmio. O Grêmio está, muito embora tenha acabado de voltar para a Série A, montou um elenco muito qualificado e muito bom. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você analisa esse desempenho do Palmeiras e como é que você projeta as chances de título após essa derrota? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.